Três coisas que todo atacante precisa saber se quiser melhorar no futebol. No vídeo de hoje quero trazer um guia completo para você que é atacante. E eu sei que vocês vão perguntar aqui, Thiago, faz para meia. Thiago, eu sou ponta. Cara, se você quer melhorar o seu futebol e você quer fazer mais gols, que basicamente a função do atacante é isso, fazer mais gols no futebol, esse vídeo vai te ajudar. Então são dicas muito importantes para atacantes, para pontas. O foco principal, óbvio, é o atacante, mas vai servir também para outras posições. Se você quer aprender a fazer mais gols no futebol, a conseguir se destacar dentro de campo, vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar desse tutorial. Bora! O primeiro ponto e um dos mais importantes para quem é atacante conseguir se destacar dentro de campo é você pensar antes na frente do seu adversário, antes e na frente do seu adversário, e você surpreender o seu marcador. Uma característica muito comum do atacante é que ele passa muito tempo sem tocar na bola. E é muito importante que você, como atacante, não se desligue do jogo. Isso é um erro que pode acontecer e tem muitos jogadores que acontecem isso, que é o quê? Você não pega muito na bola e você vai perdendo a confiança. E o atacante, ele é o jogador que vai ter uma chance de finalização e que ele pode decidir um jogo, um campeonato, vai decidir a carreira dele. É muito comum em um lance você mudar tudo que as pessoas pensam sobre você. Basta você fazer o gol de um título, por exemplo. Então é uma característica comum do atacante, essa importância dele em decidir, em ser decisivo. E aí a gente volta pro ponto que é, por que pensar antes no meu adversário e por que surpreender ele? Como você pega pouco na bola, fica muito mais fácil de marcar você. Se você for aquele jogador passivo, o atacante ele não pode ser aquele jogador que aceita ser marcado, que é um jogador passivo. Porque senão o marcador ele vai conseguir te marcar muito fácil. Por isso você sempre deve buscar surpreender o seu adversário. E como que a gente faz isso de uma maneira prática? Sempre pensando na jogada antes de receber. Porque quando a bola chegar em você, você já precisa estar muito bem definido o que você vai fazer ou o que você pode fazer naquela jogada. Vou te passar um lance aqui, um exemplo, por exemplo. Eu estou aqui na área, mas eu poderia estar fora da área. O meu meia ou meu ponta está com a bola ali. Eu estou sendo marcado sem a posse da bola. O que eu estou pensando aqui? Se o meu jogador está com a bola, se ele vir para a linha de fundo, eu vou fazer uma ação. Que ação? Eu vou entrar dentro da área e vou me posicionar para receber essa bola, caso ele cruze rasteiro ou cruze no alto. Agora, se ele passar para o meio, cortar para o meio da área, o que eu vou fazer? Eu vou sair de dentro da área e vou tentar fazer a parede para fazer uma tabela com o meu companheiro e vou entrar na área para receber essa bola para finalizar. Então observa, eu sei que parece muita coisa, mas não é, são duas jogadas. E o atacante ele sempre tem que pensar o que ele pode fazer naquele momento. Porque isso é muito importante, porque você não vai ter nem tempo e nem espaço. Quando a bola chegar em você, ou quando tiver a oportunidade de você receber a bola, você já tem que saber aonde você vai estar. Mesmo antes, meu meia, ele pode perder a bola lá, ele pode pegar a bola e inverter do outro lado e essa jogada nunca acontecer. Mas você já tem que estar aqui preparado para... Ele cortou para a linha de fundo, tá bom, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele cortou para o meio, tá bom. O meu marcador, ele tá aqui, eu tô parado. Mas quando eu vejo meu meia cortando para o meio, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu estou na frente do meu marcador. É assim que os grandes jogadores conseguem surpreender o seu adversário. Por isso que é tão difícil você marcar um jogador habilidoso. Porque ele sempre pensa na frente do seu adversário. Eu sei que para você, nesse momento, pode parecer muito, né? Cara, porque é uma questão de jogadas de 3 segundos. Como que eu vou saber a jogada que eu tenho que fazer se ele for para a linha de fundo? E que jogada eu vou fazer se ele cortar para o meio? E se ele voltar a bola para a zaga, o que eu faço? No começo é muito confuso. A gente tem um vídeo aqui de movimentação para atacantes. E o que eu quero dizer com tudo isso, de pensar antes do adversário? Para que você não se torne um jogador previsível. Se você é aquele jogador que só faz a mesma jogada, sempre a mesma jogada, você se torna previsível. Por isso, movimentações diferentes. Você pode ser, por exemplo, um jogador de cabeceio. Existem vários grandes jogadores que são ótimos cabeceadores, fazem basicamente só isso. Mas eles se movimentam de maneiras diferentes, ele consegue cabecear a bola na segunda trave, ele consegue antecipar na primeira trave, ele cabeceia na linha do pênalti. Por quê? Porque ele tem jogadas, variações de jogadas. Então ele não se torna um jogador previsível, mesmo fazendo a mesma coisa, mas ele consegue variar o seu posicionamento dentro de campo e a sua movimentação, o que faz com que ele sempre fique na frente dos seus adversários. Próximo ponto para você se tornar um atacante ainda mais decisivo dentro de campo é se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai encontrar vídeos, tutoriais, dicas para ajudar o seu futebol. Essa é a dica, mas também não é a dica, porque a segunda dica é sobre dominar os fundamentos técnicos do futebol, e isso é muito importante. Eu quero te explicar com vários exemplos o porquê você deve se tornar um especialista e dominar os fundamentos técnicos do futebol.
E como que isso é tão importante para um atacante a ponto de, se você tiver isso, você conseguir se destacar. E se você não tiver, você vai ter muitas dificuldades. Caso, mesmo que você queira jogar só de final de semana, mas principalmente se você quiser se tornar um atacante, um jogador de futebol profissional. E quando a gente fala de fundamentos técnicos, a gente também fala do drible. E inclusive tem um link aqui do nosso programa de treinamento, sempre na descrição, primeiro comentário fixado. Dá uma olhada lá se você quer melhorar a sua habilidade técnica e dominar o fundamento técnico do drible no futebol, tá? Link aqui na descrição. Mas vamos falar não só do drible, porque quando a gente fala de atacante, é muito comum a gente pensar em finalização. O atacante ele tem que ser um bom finalizador, isso não está errado. Mas o jogador de futebol, para ele se destacar dentro de campo e principalmente para ele se destacar sendo um profissional, é muito importante que ele domine os fundamentos técnicos do futebol. O que é isso, Thiago? O passe, o domínio, a condução, a finalização. E como atacante, é óbvio que você precisa dominar a finalização, você precisa ser um jogador que sabe finalizar de primeira, sabe driblar e finalizar, sabe cabecear a bola. Só que esse não é o único fundamento técnico importante para um atacante. O atacante, ele também, como eu falei, driblar e finalizar. Então, nem sempre você vai finalizar de primeira. Às vezes você vai ter que dominar a bola, ajeitar a bola, driblar o seu adversário e finalizar. Então é importante você saber ter um bom domínio. Cara, às vezes existem jogadas que você vai fazer uma parede, você vai dominar, tocar para o seu meia e vai passar para receber. Então, se você não tem um bom domínio, se você não tem um bom passe, se você erra o passe, você já não vai receber essa bola na frente e não vai conseguir finalizar. Então, esquece essa questão que você tem que ser um atacante, que você vai treinar apenas finalização. Você precisa ter um bom passe, uma boa condução de bola, você não precisa ter medo de conduzir a bola. Você recebeu essa bola no meio de campo, numa situação de contra-ataque, onde é só você contra o zagueiro, você precisa ter confiança de conduzir em velocidade, ganhar na frente do seu adversário e finalizar no gol. Por isso é importante que você domine todos os fundamentos técnicos. Os fundamentos técnicos são a única coisa que é importante para um jogador de futebol? Não. Existe a parte física, a parte tática, a parte mental. Mas se você não tem o domínio dos fundamentos técnicos, você é um jogador inferior quando a gente fala em nível profissional, tá? Não tem como a gente falar em profissionalismo, em você se tornar um jogador de futebol profissional, se você ainda tem uma limitação. Se você é um jogador que, cara, às vezes você até é um bom finalizador, mas você vai dominar uma bola e às vezes você não consegue dominar muito bem. Não dá. Você precisa dominar os fundamentos técnicos se você quiser pensar em jogar em alto nível. Essa dica pode até gerar um pouquinho de polêmica, porque pode ter pessoas que não concordem, mas essa é a minha forma de pensar. Eu acredito que todo o jogador de futebol, ele precisa ser um especialista. Ele precisa saber fazer algo tão melhor do que as outras pessoas. Senão não tem um motivo para ele estar dentro de campo. Eu posso ter um zagueiro que ele é muito bom de cabeça, então ele é um especialista em cabeceio. Eu posso ter um zagueiro que ele é muito bom na saída de jogo. Estou dando exemplo dos zagueiros, mas isso serve para qualquer posição. Eu posso ter um lateral que é um lateral super ofensivo, como por exemplo o Daniel Alves ou o Marcelo. Como eu também posso ter um lateral mais defensivo. São características. E o treinador de futebol, ele vai olhar para essa característica. Como eu falei, você precisa ser completo, mas você precisa ter algo que você consiga se destacar dos outros jogadores. Senão não tem porquê você estar dentro de campo. O que você consegue oferecer que mais ninguém consegue oferecer? Cara, eu sou um atacante que eu não tenho medo de partir para cima do meu adversário e driblar ele. Eu sei que eu vou partir para cima e vou conseguir ganhar. Então você precisa se tornar tão bom nisso a ponto que você consiga se destacar dos outros jogadores que também driblam. Ah, cara, eu sou um jogador alto e eu ganho muitas bolas de cabeça. Então você tem que ser o melhor nisso, para que quando você tiver um time, você consiga se destacar fazendo isso. Ah, Thiago, mas eu não corro o risco de se tornar um jogador limitado? De certa forma, sim, porque você vai ser muito bom em algo. Mas como eu já disse na dica anterior, você não vai se tornar só bom naquilo. A sua especialidade é aquilo que você faz melhor, aquilo que você já tem uma facilidade para fazer e você vai trabalhar para ser o melhor naquilo, mas você vai se desenvolver como um todo. Você não pode ser um grande cabeceador. A gente até viu na história do futebol alguns jogadores assim, né, que eram altos, era um bom cabeceador, mas com a bola no pé não era tão bom assim. Só que no futebol moderno é cada vez mais difícil você jogar se você não dominar os fundamentos do futebol. Por isso é importante você se tornar um especialista naquilo que você já é naturalmente bom, se tornar ainda melhor, mas também não esquecer de criar uma base e de dominar os fundamentos do futebol, né? Você também é importante, a gente fala muito a parte técnica, mas também é importante você saber a sua movimentação tática, tudo de uma forma
global, mas sempre tendo aquilo que você já é naturalmente bom acima da média dos outros jogadores. Um exemplo, um jogador muito rápido, driblador. Quando você for comparado com outros jogadores rápidos e dribladores, você precisa estar acima deles. Senão não tem porquê você estar no time, entende? Você precisa entregar algo que seja acima da média. Eu também quero saber a sua opinião, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, demonstre a sua gratidão deixando aqui nos comentários. Também é muito importante o seu like para o YouTube recomendar mais esse vídeo e também a sua inscrição aqui no canal para que a gente possa continuar fazendo mais vídeos, beleza? Esse era o vídeo que eu tinha trazido para vocês hoje, espero que tenham gostado, espero no próximo vídeo, valeu!